E aí, galera, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem quietinhos nessa quarentena e estudando bastante redação. Eu andei sumida porque estava meio complicado gravar vídeo por aqui, mas esse vídeo que eu vou trazer hoje, na verdade, eu gravei há alguns dias e ele traz uma análise de uma redação, nota 1000. Eu vou deixar, na verdade, dois vídeos diferentes aqui no canal para ajudar vocês a entenderem o que é a alegoria e para ajudar vocês a entenderem o que é a competência 2 e a competência 3 que a gente já falou aqui no canal, beleza? Eu espero que vocês consigam estudar e vamos lá para a análise. No mapa da redação, eu peguei uma redação já pronta e produzi esse mapinha que vocês vão encontrar aí, né? Já eu dou os créditos de quem é a redação, que é da Natália, né? Ela é uma redação que eu encontrei aí na internet como uma das famosas redações nota 1000. E vou tentar mostrar para vocês, né? Eu mostrei aqui através desse mapa, uma construção de ideias que geravam a ideia principal dela. Né? Se ela fez o mapa ou não, não faço ideia. Mas se ela tivesse feito o mapa, seria muito provavelmente parecido com o que eu estou colocando aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. A manipulação de usuários através de dados foi o tema abordado por ela, né? A alegoria, ela fez o meio de comunicação para manipular o comportamento, falando da questão de Getúlio Vargas, né? E ela usou então um fato histórico, um personagem histórico, um fato histórico irrefutável como alegoria, certo? E a relação foi que os atuais mecanismos de controle de dados também manipulam através da mídia, tá? A opinião 1 dela foi uma sensação ilusória de acesso à informação que prejudica a construção da autonomia intelectual e os principais impactos da manipulação, com destaque à influência dos hábitos de consumo. E a opinião 2 destaca a influência nas convicções pessoais do usuário, ou seja, na capacidade que ele tem não só de escolher, mas de acreditar que ele realmente precisa daquilo. Nos argumentos principais, ela trouxe na opinião 1 selecionar os interesses de consumo do internauta baseado em publicações feitas por este. O sistema reorganiza as informações que chegam até ele. Então, ela usa isso para falar sobre a questão da sensação ilusória, ou seja, ela está lá na opinião 1, tá? Como referencial teórico, ela usou referencialidade à escola de Frankfurt, que é um fato irrefutável, um conceito, né, de coerção econômica. Na opinião 2, ou seja, no terceiro parágrafo dela, ela colocou o controle de dados torna-se nocivo ao desenvolvimento da consciência crítica dos usuários, ou seja, influência nas convicções pessoais. Referencial teórico, ela usou o sociólogo Manuel Castells, né, e a amplitude da democracia. Vocês vão encontrar lá, então, a informação principal, a relação dela está na amplitude da democracia. Como possível solução, para a opinião 1 ela traz uma e para a opinião ela traz outra. Né? Para a opinião 2 ela traz outra. Então fica assim, na opinião 1, ela resolve com o Ministério da Educação como agente, investir em educação digital nas escolas como ação, inclusão de disciplinas facultativas como meio e mitigar a influência exercida pelos algoritmos, o efeito. Então, se ela me diz que é influência no hábito de consumo, ela está resolvendo isso, tá? Na opinião 2, ela resolve com o Ministério da Justiça, cria canais de denúncias de fake news, que é a ação, e a implementação de indicadores de confiabilidade nas notícias veiculadas, que é o meio, e o efeito é o intuito de minimizar o compartilhamento de informações falsas e aí a retomada de detalhamento e alegoria ela usa como proteger contra a manipulação e a desinformação. Prestem atenção que eu sublinhei a palavra manipular e manipulação, porque ela não retoma o fato histórico, ela retoma o conceito gerado pelo fato histórico. Isso também é alegoria, lembra que eu comentei isso com vocês? Vamos para a análise dela e a análise das competências que ela trouxe. Na redação nota 1000 da Natália Cristina da Silva, ela traz então esse conjunto de informações que a gente viu no mapa e a gente vai
encontrar aí como é que ela usou o português em prol dessa condição, tá? A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Nota que aqui eu troquei de cor. Quer dizer, então, que ela vai usar a primeira opinião dela, ela vai começar a dar abertura para a primeira opinião dela. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, ou seja, a primeira opinião dela. E uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Tá vendo que ela já disse que ela vai tentar resolver o problema lá no final? Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque a influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais do usuário. Ou seja, ela reitera o que ela falou ali na parte em roxo, né? Ela reitera ali quando ela fala a sensação ilusória, e aí ela fala da influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais, certo? Nesse contexto, as plataformas digitais associadas aos algoritmos de filtragem de dados proporcionam um terreno fértil para a evolução dos anúncios publicitários. Isso ocorre porque, e aí ela começa a falar sobre a primeira opinião dela, ao selecionar os interesses de consumo do internauta baseado em publicações feitas por este, o sistema reorganiza as informações que chegam até ele e de modo a priorizar os anúncios complacentes ao gosto do usuário. Nesse viés, há uma pretensa sensação de liberdade de escolha, teorizada pela Escola de Frankfurt, nota aí, referencialidade, já que todos os dados adquiridos estão sujeitos à coerção econômica. Dessa forma, há um bombardeio de propagandas, ou seja, aqui ela começa a fazer a relação entre a opinião e o referencial teórico, tornando ele útil, né? Ou seja, dando utilidade a ele dentro do texto. Então, dessa forma, há um bombardeio de propagandas que influenciam os hábitos de consumo de quem é atingido, visto que, na maioria das vezes, resultam na aquisição do produto anunciado. Somado a isso, tendo em vista a capacidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser lido, estes, opinião 2, podem ser usados para moldar os interesses pessoais dos leitores, a fim de alcançar objetivos políticos e ou econômicos. Lembra que ela fala sobre a questão lá no comecinho, vamos voltar lá no mapa, lá na primeira opinião dela, influência nas convicções pessoais do usuário? Então, lá no terceiro parágrafo, ela está falando dessas convicções, tá? Nesse cenário, a divulgação de notícias falsas é utilizada como artifício para dispensar ideologias, contaminando o espaço de autonomia previsto pelo sociólogo Manuel Castells, o qual caracteriza a internet como um ambiente importante para a amplitude da democracia, devido ao seu caráter informativo e deliberativo. Ou seja, ela trouxe aí o referencial teórico da área de sociologia e fez não só referência ao próprio teórico, mas à área que ele atua, né? E fez a relação final aí com, desse modo, o controle de dados torna-se nocivo ao desenvolvimento da consciência crítica dos usuários, bem como a possibilidade de uso da internet como instrumento de politização. Ou seja, ela vai dizer qual é a relação entre o uso do caráter informativo e deliberativo em prol do instrumento de politização, né? A influência, ela usando para demonstrar essa influência, dando uma falsa impressão de liberdade intelectual. Vamos lá, aqui está tudo colorido, gente, porque aqui está cada uma das partes em uma condição, tá?
Então, ela entra no quarto parágrafo, que é o final dela. Evidencia-se, portanto, que a manipulação advinda do controle de dados na internet é um obstáculo para a consolidação de uma educação libertadora. Essa educação libertadora é outro referencial teórico, viu, gente? Na verdade, é uma referencialidade, é um conceito. Por conseguinte, cabe ao Ministério da Educação, a gente, investir em educação digital nas escolas, ação, por meio da inclusão de disciplinas facultativas quais orientarão os alunos sobre as informações pessoais publicadas na internet, meio, a fim de mitigar a influência exercida, pelos algoritmos e, consequentemente, fomentar o uso mais consciente das plataformas digitais. Isso seria efeito. Aí, essa é a primeira opinião dela. Segunda opinião, além disso, é necessário que o Ministério da Justiça, a gente, em parceria com empresas de tecnologia, a gente, crie canais de denúncia de fake news, ação, mediante a implementação de indicadores de confiabilidade nas notícias veiculadas, modo meio, com o projeto The Trust Project dos Estados Unidos, com o intuito, ou seja, efeito, ou com a intenção de minimizar o compartilhamento de informações falsas e o impacto dessas na sociedade. Resolveu o segundo problema. Feito isso, olha que ela vai retomar a manipulação de dados e olha que ela vai retomar a ideia de manipulação falada por Getúlio Vargas. Feito isso, a sociedade brasileira poderá se proteger contra a manipulação e a desinformação. Então, ela volta à questão lá do Vargas e ela fecha o projeto de texto. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui, que quando a gente fala no mapa de redação, né, o mapa conceitual, o mapa mental aí da redação, a gente só consegue retomar a alegoria, separar as partes da redação, notar o que é o agente, a ação, o meio, o efeito, se fizer o mapa, gente. Porque a prova, ela é uma prova longa, ela é uma prova cansativa, né? Uma prova em que você tem uma pressão intelectual muito grande, e se você tem o mapa, você sofre um pouco menos na hora de produzir por todas essas condições. Se você precisa, por exemplo, sei lá, por nervoso, levantar para ir no banheiro, você consegue voltar e retomar o que você estava fazendo, entende? Então é uma condição que ajuda que você mantenha o foco, né? E se vocês notarem também, a gente viu aqui somente questões da competência, né? Da competência 1, 2 e 3, mas também um pouquinho da competência 5, que é aquela da possível solução. Eu vou fazer um vídeo separado na próxima videoaula para explicar para vocês a questão da competência 5 e a questão da competência 4. Nesse momento me interessa que vocês notem o projeto de texto e o uso produtivo do referencial teórico ou da referencialidade. Aqui na Educação Libertadora, né, que ela traz aqui logo no começo, a consolidação de uma educação libertadora, terceira linha do parágrafo, vocês vão encontrar uma referência à educação de Paulo Freire, certo? Então prestem bastante atenção em como ela usa a referencialidade para mostrar eu tenho conhecimento de mundo, certo, gente? Galera, agora que vocês observaram essa redação, eu espero que vocês consigam entender a diferença entre a competência 2 e a competência 3, a diferença entre referencial teórico e alegoria, né? Leiam bastante redações nota 1000, vejam outras produções, tomem muito cuidado com o conteúdo de internet que vocês escolhem para dizer que tem redação, porque nem tudo segue o manual, então vivo falando isso aqui no canal. Eu espero que vocês prestem bastante atenção nisso, tá bom? Obrigada, boa semana